E aí, pessoal, hoje eu vou querer falar um pouco mais sobre Arthur Schopenhauer, que foi um filósofo que ele pensou muito sobre o ser humano do ponto de vista da vontade, o ser humano do ponto de vista do sentimento, e que ele é muito interessante de se analisar os conceitos de Schopenhauer, porque ele acrescentou à filosofia dele, ou seja, a seus conceitos, a sua forma de pensar, muita coisa que veio do hinduísmo e que veio do budismo. Então é alguém que buscou outras formas para poder tentar entender o ser humano e tentar entender a realidade. Schopenhauer ele foi muito influenciado também por Kant, por Immanuel Kant, que é considerado o pai do idealismo moderno e que foi muito influente na sua época. Schopenhauer ele viveu ali entre 1788 até 1860. Então, a época que Schopenhauer viveu foi a época do início da Era Contemporânea. Essa época estava em vigor muito o humanismo, o iluminismo, estava muito presente nessa época em que ele viveu, em que os filósofos e os intelectuais estavam totalmente voltados para entender aquilo que o ser humano realmente é, ou para se entender uma essência do universo, mas do ponto de vista do ser humano, não do ponto de vista de alguma divindade. Então, era uma época em que estava tendo muita evolução no pensamento filosófico e que surgiu muitas correntes de pensamento. Schopenhauer também viveu e estudou na mesma escola e na mesma época de Hegel. Hegel, que foi ali outro filósofo idealista que também teve grande relevância no pensamento da sua época. Um dos conceitos que Schopenhauer discordava muito de Hegel era o de que, para Hegel, existia uma mentalidade ou uma espécie de energia divina que controlava todos aqueles acontecimentos históricos da Terra, ou tudo aquilo que a humanidade já tinha passado e que passava naquele atual momento, de certa forma fazia parte de uma racionalidade, de uma lógica, e que era uma espécie de... era como se aquilo tivesse no controle, fosse algo natural da humanidade, da sociedade. Já Schopenhauer ele pensava diferente, porque ele acreditava que não existia uma lógica no comportamento humano e que tudo aquilo era 100% consequência de ações humanas ou daquilo que o ser humano tentava fazer de si mesmo e das suas próprias decisões. Schopenhauer também ele discordava muito de Hegel, porque essa forma de pensamento de Hegel ela defendia todo e qualquer governo, independente se ele fosse bom ou ruim. Então esse era um dos motivos que Schopenhauer afirmava que Hegel ele não buscava a verdade genuína, ou seja, a verdade pura da filosofia, de todo o pensamento filosófico, mas sim ele estava buscando defender o Estado, ou estava defendendo narrativas e tudo aquilo que o governo queria que fosse benefício dele próprio. Então ele não concordava com Hegel porque dizia que ele não era um filósofo de verdade, assim pode-se dizer. Agora, voltando um pouco mais aqui para o que foi o pensamento dele e um pouco do pensamento que influenciou todos os seus conceitos. Como eu já tinha mencionado anteriormente, ele estava ali envolvido no surgimento do idealismo, que o idealismo ele tenta, de certa forma, criar uma teoria que vai além da realidade concreta. Então é uma ideia que... Então são teorias que são baseadas pode-se dizer, na imaginação ou em ideias que só fazem sentido segundo uma lógica
dos próprios pensadores, ou então algo que um dos principais conceitos de Kant era o conceito de vontade e o conceito de representação. Mas, segundo Kant, vontade ela não se baseava apenas no significado que é vontade para nós hoje em dia, o sentido mais comum. A vontade o conceito de vontade de Schopenhauer era que a vontade era uma força universal, que era a essência da realidade, e que essa força, essa energia, era algo invisível que estava presente em tudo aquilo de material, ou em tudo aquilo que está no espaço da nossa realidade, e que era o que impulsionava e dava força para que tudo isso se mantesse como é, ou se apresentasse como a gente pode ver com nossos olhos. Uma outra definição de vontade, segundo o pensamento de Schopenhauer, é que era que a vontade ela era uma força única que unificava toda a realidade, todo o universo, e que era a principal coisa que estava por trás de tudo aquele material e tudo aquilo que faz parte da nossa realidade. Ela é tipo uma força, um fenômeno que faz com que, por exemplo, as árvores cresçam e assim se multipliquem. Era a mesma energia que faz com que um animal, ele já a partir dos seus primeiros meses, ou assim que ele nasce, ele já tem o instinto de caçar, de se reproduzir, de sempre buscar alimento, de querer estar sempre protegendo seus semelhantes. É dessa força que todo ser humano tem e que tudo aquilo da natureza tem, que faz se desenvolver, faz se perpetuar com os anos. Se a gente for parar para pensar, o universo ele tem bilhões de anos, e uma parte desse tempo houve vida, seja de forma de plantas ou de micro-organismos, houve espécies, inclusive a nossa. Então a gente pode perceber que sempre houve essa energia de estar